E se a loucura não fosse exatamente uma doença, mas, sei lá, uma forma diferente de perceber o mundo? É uma boa pergunta. E se existisse um grupo de videntes, sabe? Cujas profecias fossem tão profundas quanto a sua insanidade é perturbadora. Essa é a contradição que define o clã que a gente vai analisar hoje. Porque no mundo deles, a linha entre uma visão profética e um delírio bem perigoso, ela praticamente não existe. Exatamente. Hoje vamos fazer uma análise aprofundada do enigmático clã de vampiros conhecido como Malkavianos. A nossa missão aqui é explorar a história, a cultura, as contradições deles. Uhum. Vamos mergulhar nas nossas fontes para entender quem eles são, desde a antiguidade até as noites de hoje, e tentar decifrar o que se esconde por trás dessa fachada de insanidade. Ok, vamos desvendar isso. O que eu acho mais fascinante nos Malkavianos é justamente essa dualidade constante. Eles são descritos por um lado como videntes, como oráculos, com uma percepção que escapa a todos os outros. Certo. Mas ao mesmo tempo são vistos como brincalhões sádicos, palhaços cruéis, um perigo ambulante. A análise vai tentar entender como essas duas facetas não só coexistem, mas uma alimenta a outra, sabe? Vamos começar pela origem disso tudo, então. A história que contam é que eles descendem do antediluviano Malkav, que teria herdado a sabedoria direto de Caim. A ideia central, que emerge da pesquisa, é que o conhecimento que eles carregam é vasto demais, É pesado demais. pesado demais para uma única mente suportar, mesmo uma mente imortal. Então a insanidade não seria uma falha, mas uma consequência inevitável dessa sabedoria. É uma espécie de sobrecarga cósmica. E isso se manifesta no papel duplo que eles têm. São os oráculos, os videntes, que sussurram verdades inconvenientes no ouvido de um príncipe, Uhum. mas também são os bobos da corte, os únicos que podem dizer a verdade ao rei, contanto que seja, sei lá, através de uma piada ou um enigma. Só que o problema é que as peças ou brincadeiras deles podem ir de uma charada inofensiva a atos de uma crueldade doentia. Exato. E o mais perturbador é que para muitos deles não tem diferença nenhuma entre uma coisa e outra. O que me intriga é que essa loucura não parece ser um fenômeno isolado em cada um deles. Tem algo que os conecta, certo? Uma espécie de... Consciência compartilhada. Exatamente. E esse é talvez o conceito mais importante para entendê-los. A Madness Network, ou a rede da loucura. Muitas vezes chamada de cobweb, a teia de aranha. A teia de aranha. Isso. Não se trata de uma coleção de loucuras individuais. É uma consciência coletiva, uma rede psíquica que conecta todos os malkavianos, onde quer que eles estejam. Eles ouvem vozes, recebem vislumbres, fragmentos de informação, até sentimentos, através dessa rede. Nossa! E o mais impressionante, as memórias e experiências de malkavianos que foram destruídos há séculos ainda podem persistir ali, ecoando na teia. Se essa rede é uma consciência coletiva, qual é a origem dela? As fontes, elas especulam sobre o que ou quem está no centro disso tudo. Aí é que a gente entra em território realmente assustador. A teoria mais radical, que é sussurrada dentro do próprio clã, é que o antediluviano Malkav nunca morreu de verdade. Como assim? Ele teria se dissolvido, se tornado a própria rede. Ou seja, ele é a teia de aranha. Ele existe como uma consciência fragmentada dentro de cada um dos seus descendentes, esperando talvez o momento certo para se reconstituir. Devorando a mente de todo o clã por dentro. Exatamente. Se a gente conecta isso a um panorama mais amplo, essa rede é o que os tornam tão imprevisíveis e ao mesmo tempo tão estranhamente organizados. Organizados no caos. Essa ideia é fascinante. Mas se essa rede sempre existiu, como que o mundo, tanto o mortal quanto o vampírico, lidou com eles ao longo do tempo? Imagino que a recepção nem sempre foi a mesma. Longe disso. A história deles é um ciclo de ascensão e queda. Na Grécia e Roma antigas, por exemplo, eles viveram o auge. Eram respeitados, até mesmo venerados. Ah, é? Sim. A rede da loucura, essa conexão psíquica, era a ferramenta que dava a eles uma vantagem.
É o mecanismo que concede os insights proféticos, permitindo que eles extraiam informações de uma consciência coletiva que transcende o tempo. Então era por isso que as profecias eram tão precisas. Eles não estavam adivinhando, eles estavam acessando uma base de dados psíquica. Exatamente. Um exemplo notável é a profetisa malcaviana Trifosa, que, através das visões dela, teria instigado Roma a iniciar a guerra contra Cartago, prevendo a vitória. Nossa! Outro caso é o de Alias, o governante malcaviano de Siracusa, que usou seus conhecimentos para ajudar os romanos. Nessa época, a loucura deles era vista como um dom divino, sabe? O preço a se pagar aos deuses para ter acesso à verdade. Mas espera aí, isso parece uma contradição. Se eles eram tão respeitados e úteis em Roma, por que a narrativa diz que eles foram culpados pela queda do Império? O que foi que mudou? Essa é uma excelente pergunta. O que a pesquisa sugere é que a mesma ferramenta que os elevou, os derrubou. A instabilidade da rede da loucura começou a se refletir nos conselhos que lhes davam. Ah, entendi. À medida que o império ficava mais caótico, as visões deles também ficavam. Eles foram acusados de manipular os últimos imperadores, de sussurrar paranoia e loucura nos ouvidos deles. Certo, não se sabe se fizeram isso de propósito ou se estavam só transmitindo o caos que sentiam na rede. O resultado foi o mesmo. Viraram bodes expiatórios. E na Idade das Trevas a situação deve ter piorado. Ainda mais. A superstição, o medo religioso, nada disso deve ter sido gentil com um grupo de videntes insanos. Foi uma queda brutal. De oráculos divinos passaram a ser vistos como demônios, aberrações. Os humanos os caçavam não só pelo vampirismo, mas pela loucura evidente, que era vista como possessão demoníaca. E entre os vampiros? Párias. Muitos ainda serviam como conselheiros de príncipes de outros clãs, mas sempre à distância, como uma ferramenta perigosa que se usa com extremo cuidado. E então, contra todas as probabilidades, vem um período de florescimento inesperado com a Renascença e principalmente a Era Vitoriana. Como eles conseguiram se reerguer? Pura ironia histórica. O mundo mortal começou a ficar obcecado com a própria mente. O desenvolvimento da filosofia, da literatura e, crucialmente, o nascimento da psicologia, com figuras como Freud e Jung, deu a eles uma nova linguagem, novas máscaras para se esconder. Exatamente. Os asilos, que deveriam ser prisões para eles, viraram laboratórios. Alguns se passavam por psicólogos estudando a loucura mortal de perto, enquanto outros se internavam como pacientes para explorar a própria condição. E o estilo de vida boêmio também deve ter ajudado, né? A excentricidade passou a ser vista como genialidade. Perfeitamente. O exemplo que encontramos é ótimo. No século XIX, um cavalheiro bem vestido, gritando na rua sobre cães que mandam ele matar pessoas, ele não era mais só um louco perigoso. Ele podia ser um artista performático, um poeta. Um filósofo excêntrico, exatamente. Essa fachada permitiu que eles se infiltrassem de novo nos salões da alta sociedade, disfarçados de intelectuais. Mas essa adaptação os levaria ao maior desafio nas noites modernas. A formação da camarilla e a imposição da máscara. A discrição se tornou a lei suprema, e um clã de loucos imprevisíveis é o maior risco possível para essa lei. Precisamente. Eles chegaram à beira da extinção. A disciplina que os definia, a demência, aquela habilidade de projetar a própria loucura nos outros, era uma quebra instantânea da máscara. Barulhenta, caótica. Incontrolável. Para evitar a aniquilação, os anciões do clã tomaram uma medida drástica. Eles fizeram um ritual desconhecido, um mistério até hoje, que purgou a demência do clã inteiro e a substituiu pela dominação. Que é um controle mental muito mais sutil. Muito mais discreto. Foi um ato de sobrevivência desesperado. Mas essa mudança não foi universal, certo? Um grupo escapou e manteve a loucura original. Sim, um fragmento do clã que já tinha se juntado à seita anarquista do Sabá não foi afetado pelo ritual. Eles preservaram a demência e se tornaram a antitribo malcaviana. Então o clã ficou dividido. Por séculos. Os malcavianos, discretos da camarilla com dominação. E os caóticos do Sabá com demência.
Até que, em 1997, algo mudou. A Grande Travessura. Exato. Um evento global e inexplicável. De uma noite para outra, a demência começou a ressurgir espontaneamente em malcavianos da Camarilla ao redor do mundo, se sobrepondo ou substituindo a dominação. Mas como? Por quê? Ninguém sabe. Alguns dizem que foi um plano do próprio Malcave. Outros que a teia de aranha simplesmente se curou. O fato é que a loucura original do clã retornou com força total. Isso deve ter causado um pânico imenso na Camarilla. Imagina os outros clãs que passaram séculos se acostumando com malcavianos mais contidos, de repente tendo que lidar com o retorno dessa força caótica. Foi um terremoto político. Os Tremere investigaram se era um ataque mágico. Os Ventru viram isso como a maior ameaça à máscara em séculos. Os Nosferatu, com suas redes de espionagem, tentaram descobrir a origem. Sem sucesso. Sem sucesso. A desconfiança, que já era grande, atingiu níveis estratosféricos. E isso também solidificou a existência de diferentes sabores de loucura dentro do clã. Vamos analisar isso. Quais são as principais variantes que emergiram dessa história toda? Podemos começar com uma das mais antigas, os Anakin. É uma linhagem ligada à adivinhação através da leitura de entranhas. Nossa, que macabro! Eles acreditam que os segredos do universo e do futuro estão literalmente escritos nos órgãos dos recém-mortos. Isso nos diz que a loucura deles parece ser uma compulsão ritualística, quase religiosa, né? Não é só o caos que a gente geralmente imagina. É exatamente isso. A loucura deles é estruturada, embora de uma forma horrível. Cada Anakin é compelido a coletar um troféu macabro de suas vítimas. Um crânio, um coração. E se não coletar? A mente deles se desfaz completamente. O fundador deles, um ser chamado Ankou, é considerado por alguns o primeiro assassino em série da história, transformando o assassinato num ato de adivinhação. Incrível! Qual a próxima variante? Temos os Bait Mainun, ou Maridi. É a variante que se desenvolveu no mundo islâmico. A mitologia deles é única. Como assim? Dizem que Malka fez um pacto com um Jinn, um gênio poderoso, para poder enxergar o mundo espiritual. O pacto deu errado, fundiu as duas consciências, enlouqueceu os dois. E isso é passado adiante? Sim. Agora, cada vez que um Bait Mainun cria um novo vampiro, um fragmento da essência desse Jinn é repassado, garantindo tanto a insanidade quanto a conexão com o mundo espiritual. E quanto aos que não foram afetados pela Grande Travessura? Os que mantiveram a dominação? Esses são conhecidos como os Malcavianos Dominantes, ou às vezes Cavaleiros da Lua. Para eles, a loucura é algo mais internalizado, mais frio. Tipo... Estamos falando de sociopatia de alto funcionamento, transtorno obsessivo-compulsivo severo, alucinações que eles guardam para si mesmos. Existe uma tensão política aí. Eles veem os irmãos que recuperaram a demência como barulhentos, vulgares. E os outros os veem como quebrados ou incompletos. Exatamente. E por último, a versão mais extrema, a antitribo do Sabá. Aqui a loucura não é só uma condição, é uma arma e uma filosofia. A brutalidade do Sabá, uma seita que celebra a monstruosidade, amplifica a insanidade deles a níveis inimagináveis. É o ambiente que os torna assim? Essa é a grande questão. Dizem que, enquanto um malcaviano da Camarilla tem um transtorno mental que não consegue superar, os do Sabá têm 2 e os cultivam. Eles são mais perigosos porque são inerentemente mais loucos, ou o ambiente nihilista e violento do Sabá os moldou dessa forma. E eles usam táticas que são aterrorizantes até para os padrões dos vampiros. As piores. O abuso psicológico é a especialidade deles. Mas a criação mais terrível são as bombas de loucura. Bombas de loucura? Eles capturam um vampiro, muitas vezes um recém-criado, e o submetem a meses, anos de tortura física e mental ininterrupta. Dor, medo, confusão, até que a mente dele se estilhasse por completo. E o transformam numa arma psicológica. Isso. Quando solto em território inimigo, ele projeta essa insanidade em massa, causando pânico, paranoia, frenesi em todos ao redor. É a instrumentalização da dor numa escala que é difícil de compreender. Isso é de uma crueldade abissal.
O que me leva a outra pergunta. Deixando de lado esses extremos, como um clã tão focado na mente escolhe seus novos membros? Como funciona o abraço malcaviano? Surpreendentemente, eles são um dos clãs mais intelectuais, com um foco em atividades cerebrais tão intenso quanto o do clã Tremere. Eles não escolhem qualquer um, então. Não. Buscam pessoas inteligentes, criativas, mas com algo a mais. Um segredo sombrio, um trauma profundo, uma excentricidade que os coloca à beira do abismo. É mais fácil empurrar quem já está olhando para o precipício. Essa é a lógica deles. Mas também há um lado trágico nesse processo, não é? Muito trágico. Alguns malcavianos são tão desconectados da realidade que não têm plena consciência dos seus atos. Podem criar um novo vampiro no momento de capricho e simplesmente abandoná-lo na noite seguinte. O que aconteceu ou por que suas mentes estão se desfazendo. E tem uma categoria ainda pior: os roídos. Roídos. São malcavianos que se tornaram tão disfuncionais, tão catatônicos ou violentos que são aprisionados pelos próprios anciões e usados como gado, uma fonte de alimento segura e cativa. Com tudo isso em mente, como a Camarilla, essa sociedade tão rígida e obcecada por controle, como ela os tolera? Porque os príncipes simplesmente não os exterminam. A resposta é uma palavra: medo. Existe um acordo tácito. Os príncipes dão aos malcavianos uma liberdade que não dão a nenhum outro clã. E em troca, os malcavianos se esforçam o suficiente para não quebrar a máscara de forma flagrante. A lógica que predomina é que é muito, muito melhor mantê-los quietos e felizes. porque um malcaviano infeliz não é só um rebelde. É um agente do caos puro. Exatamente. Um toreador infeliz pode fazer uma cena. Um bruxa infeliz pode começar uma briga. Um malcaviano infeliz tem a tendência de introduzir incidentes bizarros e em escala imensurável no domínio de um príncipe. Coisas como... Como fazer todos os semáforos da cidade ficarem verdes ao mesmo tempo, ou convencer o chefe de polícia de que ele é um esquilo. Entendi. Por outro lado, os malcavianos também precisam da proteção da Camarilla para sobreviver. É uma simbiose bizarra baseada no medo mútuo. Eles são incompreensíveis, e essa incompreensibilidade é a maior defesa deles. Então, o que tudo isso significa no final? Os malcavianos são um paradoxo ambulante. São profetas e palhaços organizados no caos, frágeis e imensamente poderosos. A loucura deles é sua fraqueza, sua maldição, mas também é sua maior força e sua arma mais afiada. Eles são a prova de que, mesmo na não-vida, a mente continua sendo o maior e mais perigoso campo de batalha. E isso nos deixa com uma reflexão final. As fontes mostram que os malcavianos, através da rede, recebem visões de eventos catastróficos, do futuro, do passado, de verdades cósmicas. Mas muitas vezes eles não conseguem entender completamente essas visões, ou são impotentes para agir. São amaldiçoados a serem apenas testemunhas. Certo. Isso nos deixa com um pensamento provocador. Se a loucura é o preço para enxergar a verdade do universo, uma verdade que os sãos convenientemente ignoram para poder funcionar, será que a sanidade é, na verdade, uma bênção? Ou só uma forma de ignorância autoimposta?